Oi, gente, ó, Luquinha já em ritmo de Copa aqui, já de verde, a calça amarela. Dá pra você levantar pra mostrar a calça? Mas é que o microfone tá escondido errado, Solange Moraes. Ó, amarelinho, ó, que bonitinho. A gente já vai contar pra você como é que vai ficar a programação aí do Falando Nisso, com a cobertura completa de todos os jogos em HD, a transmissão aqui da Band, pra você acompanhar todos os jogos aí de pertinho. Bom, a gente tá ao vivo hoje, Papo Cabeça, falando sobre medos e fobias, cheio de gente participando aqui no nosso Face. A gente sabe que é um assunto delicado. Se você quiser ligar para participar, não precisa se identificar. Aqui com a gente no estúdio, o psicanalista Douglas Brito, que vai responder uma porção de perguntas que está aqui no Face. Mas antes tem um toque bem gostoso, né, Lu? Pois é, olha, a gente vai ter essa folguinha agora por causa da Copa, mas os prêmios continuam no nosso Face. Eu quero convidar você a comprar e também participar dessa promoção com os produtos da Cooper. Tem requeijão, tem queijinho, iogurte, tudo que sua família precisa para você ter um lanche saudável, um café da manhã mais delicioso possível. Então você escolhe os produtos da Cooper e sexta-feira tem um kit da Cooper para você. É só entrar no nosso Face, curtir e compartilhar a fotinho lá, tá bom? Eu tô com uma pergunta aqui, vou fazer aquela pergunta que eu deixei no ar primeiro, né? Depois eu faço a da barata aqui, né? Esse nosso amigo, ele falou que ele não é homossexual, mas ele tem muito medo até de conversar com mulheres. Se isso tem como ser tratado ou não. É possível ser tratado, sim. E essa situação não é incomum, como parece. Não? Não. Gente, não. eu fiz, nossa, a primeira vez que eu escutei. Mas não é incomum, não. Tem muita gente assim, homens e mulheres. Mulher também que tem essa dificuldade de falar com homens. E que muitas vezes não tem, na maioria dos casos que eu conheço, não tem a ver com a sexualidade. Tem a ver realmente com a falta de tato e lidar com o outro sexo só. Mas até tem interesse a maioria dos casos. Mas faz o que nesse caso, então? Então, precisa entender o que deu origem a isso. Às vezes é alguma coisa lá que foi falado realmente, como eu falei no anterior, na criação, naquele primeiro momento da criação da educação em que ela ficou, olha, você não pode se aproximar de homens, que homem só faz coisas erradas para as meninas, ou ao contrário, as meninas querem lhe fazer mal, mulher não presta, nenhuma mulher presta. Às vezes a mãe faz isso exatamente para que o filho não se envolva, não se relacione com ninguém. E a situação vai se desenvolvendo, o tempo vai passando e ela não consegue sair dessa situação, né? E aí a coisa fica mais grave ao longo da vida. E não tem nada a ver com a sexualidade isso. Tem uma história bem triste aqui que depois eu vou ler para você, tá, Luquinha? Mas antes tem uma participação na linha. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Posso contar essa história? Claro, por favor, Sol. Eu não vou falar o nome da menina, tá? Ela tem 15 anos de idade, desde os 7 ela é espancada pelos pais e ela tem medo dos pais, medo de denunciar os pais e ela está pedindo ajuda. Quer dizer, ela tem medo dos próprios pais. Só um alerta para os vizinhos dessa menina, hoje também é crime o vizinho que sabe que a criança está sendo espancada e é meio conivente com essa situação por não denunciar. Então, se você mora perto dessa menina e sabe dessa situação, né? Isso é grave mesmo, isso é grave. Tem que orientar o conselho tutelar, né? Ele vai até lá e vai resolver a partir daí. Mas qual a orientação que você dá para ela? Porque ela tem medo, né? Então ela tem quantos anos mesmo? 15. Tem 15 anos, mas é difícil ela sair dessa situação. É difícil ela sair disso, né? Ela imaginar que isso tem saída, só que ela vai ter que buscar alguém primeiro que tire ela dessa situação. É a primeira coisa, porque a partir daí, ela sozinha não consegue fazer nada, né? Como é que ela vai sair... esse medo que ela está criando, que já está instalado nela, vai ser difícil eliminar sem um tratamento. Agora, o fato dela ter falado disso, ela ter comentado isso, já é um bom sinal. Já é um passo. Que ela sabe que isso está errado. Minha linda, primeiro passo você já deu. Vai lembrar que a gente teve a história do menino Bernardo também, que pediu ajuda para o Conselho Tutelar. E não adianta. E aconteceu o que aconteceu. É coisa séria, né, Solange? É. Bom, tem uma pessoa na linha, a gente vai atender agora. Não precisa falar o seu nome. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar a sua pergunta, a sua dúvida aí. Tenho muito medo de escuro. Saber se isso tem a ver com a infância ou não. Tá, na hora que você dorme, você precisa dormir de luz acesa ou não? Tem uma festinha de luz acesa. Tá, sempre tem que... Pergunta a sua idade, que eu acho que não tem problema, né? Você é novinha? Quantos anos você tem? 21. 21. Já é uma idade mais... Então, olha como é interessante que a maioria dos casos tem a ver, né, com a infância, que é uma fase que está se aprendendo muito, conhecendo muitas pessoas, se socializando. Essa parte, ela tem que ser muito bem trabalhada. E
os pais muitas vezes não dão muita atenção, como não era no passado, ainda acontece isso, né? Então, um pouco mais de atenção para a criança da primeira fase, principalmente vai ajudar muito a não desenvolver um adulto com medo, adulto fóbico, né? Ela precisa de ajuda. Essa situação também é fácil resolver, esse tipo de coisa realmente é Eu fácil. tive uma amiga que tinha tanto medo de escuro que ela não conseguia fechar os olhos, gente. Nossa. É sério. O pessoal até fazia piada com isso, mas ela não conseguia ficar muito tempo de olho fechado, que ela ficava com medo. E vale lembrar quando a gente fala de ajuda, né, Luquinha? O Falando Nisso até me ensinou bastante também quando a gente começou o programa. Psicanalista, psicólogo, psiquiatra, não são médicos de louco, não. São médicos que estão aqui para ajudar, né, Luquinha? Com certeza, Sol, com certeza. Solange, você tem medo de barata? É? Barata, tem? Pensa. Tem uma aí no seu pé. Seu Você besta. não mostrou, Sil. Ai, que susto! Você não mostrou, Solange Moraes com medo. Eu Ela deu morro um de- pulo ali, né? Ela deu um pulo. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a Gilmar, ela comentou aqui que ela tem muito medo de barata, mas muito medo. E ela diz que perde até, assim, uma amizade se alguém faz um tipo de brincadeira que nem eu fiz Que nem agora. você que a fez Solange não- agora. A Solange não vai ficar brava comigo. Ai, que susto! Assustei mesmo. É que eles não viram em casa, mas precisamos ter, gente. Eu ganhei o dia. Foi muito engraçado. Ai, seu bobão. Agora, o interessante é que, assim, no ranking dos medos, a barata não Ela é cabeça. campeã. Ela e o não, rato. então, não. Não? Lagartixa. Lagartixa, todo mundo quando pergunta fala de medo de lagartixa. Mas ela é tão boazinha. Então, a lagartixa porque ela é feinha e tal. É e aí bem o feia mesmo. O pessoal tem medo. É assim, é principal. Porque a barata já está mais conhecida, o pessoal sabe que tem que matar. E a lagartixa não se mata, né? É. Então, como é que faz com a lagartixa? Além dela estar lá, A minha ela cachorra está num Upi canto viveu e ela- 21 anos e ela comia lagartixa. E ela não... Comia? Ela não podia ver a lagartixa em casa que ela Mas que comia era um lagartixa. petisquinho bom para ela. Era um petisquinho bom. Diz que tem uma proteína boa. Era um petisquinho bom. Faz academia aí. Um petisquinho bom, bom, bom. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quando a gente fala do pânico, sempre tem a ver com síndrome? Ou seja, todo mundo que tem pânico é vítima da síndrome do pânico? É uma coisa que pode acontecer Sim, para é a vida síndrome inteira? do pânico. O que acontece, às vezes, há uma diferença, é a crise de pânico, que daí não é a síndrome, mas é por uma situação muito grave que aconteceu naquele momento. Então, aconteceu uma situação, um acidente, alguma coisa, um falecimento imediato, assim, que ela presenciou, ela pode ter uma crise de pânico só. E aí, passado o momento, passada a cena, ela vai voltar ao normal. E a síndrome já não, a síndrome já está instalada e pode ser incapacitante. Tem muita gente se afastando, muita gente aposentada por síndrome do pânico já porque não tratou. Exatamente. E é possível isso. ser tratado. Por falar em pânico, eu dei uma paradinha, porque olha só, rapidinho essa história aqui, que saiu agora na internet. Um homem, Luquinha, foi resgatado de uma árvore depois de 2 dias ilhado no Paraná aí por causa da chuva. Ele tem 52 anos, foi resgatado aí pela Polícia Civil. Ele estava no alto de uma árvore e se refugiou. Ficou 2 dias lá. Imagina o medo dele. Imagina, Solange. E quem está em pânico também é quem mora em São Paulo por causa dessa bagunça toda, né? É Mas olha verdade. só, o governador de São Paulo ele garantiu funcionamento normal do metrô e dos trens também da capital amanhã, que é a data de abertura da Copa. Os metroviários ameaçam com uma nova paralisação na categoria para amanhã, mas ele disse que vai conseguir aí combater essa ideia deles. Essas imagens, Porque olha só, né? isso choca. Imagina quem está lá fora, sabendo que a Copa vai ser aqui e vê essa bagunça toda. No né? Rio de Realmente. Janeiro, eles deram uma trégua, no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu, a gente não sabe se quer que continue manifestando ou não, né? A gente vai rapidinho pro intervalo e já volta, não sai daí. In my face is flashing signs. Seek it out and ye